Olá, boa noite a todos. Começamos juntos a última semana de 2020. Hoje é segunda-feira, 28 de dezembro. Veja os destaques aqui no Segunda Edição. Governo nega recursos e 15 regiões do estado estão em alto risco de contágio pelo coronavírus. Esperança. Conheça gaúchos que ganharam um baita presente de Natal: a vacina. Luz, sim. Barulho, não. Atenção se você for soltar fogos no ano novo. Quem descumprir a lei pode pagar multa pesada. Se dói nos ouvidos, tem que doer no bolso. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, começamos a segunda edição de hoje falando do modelo de gestão gaúcho dessa pandemia, que já é alvo de críticas e de descrença por parte da população. Já já a gente vai falar dessas críticas e de como a população está entendendo os números, as cores das bandeiras. Falando nisso, o mapa definitivo do distanciamento controlado dessa semana manteve 15 regiões em bandeira vermelha, ou seja, risco epidemiológico alto. Em bandeira laranja estão as regiões de Guaíba, que se classificou como risco médio pela segunda semana consecutiva, Taquara, Novo Hamburgo, Cruz Alta, Pelotas e Bagé. O sistema de cogestão regional, suspenso na primeira quinzena de dezembro, voltou a valer no dia 15 de dezembro. O governo recuou, voltou novamente a compartilhar a gestão. Das 21 regiões Covid, 19 estão em cogestão e podem adotar protocolos próprios, elaborados pelas respectivas associações regionais. Apenas as regiões de Guaíba e Uruguaiana não aderiram à gestão compartilhada, portanto, 15 regiões em bandeira vermelha e as outras em bandeira laranja. E o modelo do distanciamento foi alvo de críticas, falamos ainda há pouco aqui nos últimos dias. No dia 11 de dezembro, Pelotas e Bagé, todos lembram foram classificadas em bandeira preta, o nível mais grave, de altíssimo risco. Na época, havia 44 pacientes com Covid em UTIs da região sul. Em 2 semanas apenas, o número pulou para 53. Mas a abertura de novos leitos garantiu a classificação mais branda de agora, ou seja, bandeira laranja. Um outro indicador que preocupa é o acumulado de óbitos em 7 dias. Na última semana, houve uma queda de 7% em relação à semana anterior. Mas, se a gente comparar com o acumulado de 7 dias de um mês atrás, há um aumento de 65%. De 276 óbitos em 27 de novembro, pulou para 456 mortes na semana passada. Para o infectologista do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, Dr. Alexandre Zavascki, os dados indicam que o sistema é falho. Olha o que ele disse. Eu tenho uma semana que eu tenho um leito vago, tá? E na outra semana eu tenho o mesmo leito vago, um leito vago, somente um leito livre. Não houve variação. A variação foi 0. Então, a pontuação é pontuação de bandeira amarela. Então, isso é uma falha do sistema. Quando ele está esgotado, ele não tem para onde variar. A filosofia do modelo é que, enquanto houver leito livre, continua a vida normal. O modelo, ele pode tentar representar a realidade, mas ele não é mais real do que a própria realidade. Então, e falta este olhar crítico sobre o que está acontecendo e não somente o dado transformado em números e em formulações matemáticas para tomadas de decisões. Fiquei com a frase, o modelo tenta representar a realidade, mas não é a realidade. É feito por algoritmos, gente, por fórmulas, enfim. São números que representam a realidade, mas a realidade está mais distante. Ou seja, precisa, sim, de um olhar mais atento, um olhar que passe para a população gaúcha a realidade, o perigo, o risco, porque quando a gente abranda os dados, as cores, a leitura que se faz na rua, a gente já vai ver. Daqui a pouco eu vou conversar com a Aline Schneider, lá no litoral, e os números da pandemia que avança também durante as festas de final de ano.
A gente fala agora de esperança. Ô, palavrinha que a gente... Olha, o quanto a gente falou nesse ano de 2020. Esperança na vacina, gente. Vamos mostrar gaúchos que moram em outros países e já foram imunizados contra a Covid-19. Quem nos conta essa experiência hoje é a estudante de biomedicina Mariana Bragato. Ela mora nos Estados Unidos e já tomou a primeira dose da vacina da Pfizer. Eu estou concluindo meu curso de biomedicina e faço estágio no laboratório do hospital. Eu fui selecionada para tomar a vacina da Covid porque eu trabalho diariamente fazendo os testes e também porque eu me voluntariei para ajudar na campanha de vacinação. Quarta-feira passada eu tomei a primeira dose da vacina do laboratório Pfizer, não tive nenhuma reação e nenhum efeito colateral. 21 dias depois, dia 13 de janeiro de 2021, eu vou tomar a segunda dose. Aqui no hospital que eu trabalho, todos os profissionais da linha de frente da luta contra o Covid estão tomando a vacina e também os demais funcionários dos hospitais que agendarem um horário para tomar a vacina. Eu não vejo a hora de noticiar aqui no Segunda Edição, aqui no SBT, a vacina. Para esses profissionais da saúde, para a população em geral, ou seja, para que os brasileiros consigam efetivamente se proteger contra essa doença. Vai chegar, 2021 vai nos trazer a vacina, com certeza. A gente tem que manter a esperança, né, e o pensamento positivo. A gente troca de assunto agora para falar de uma notícia triste também, tanto quanto essa pandemia, gente. Um jovem sobrevivente da tragédia da Boate Kiss morreu afogado nesse final de semana aqui no nosso estado, enquanto estava com a família, confraternizando, tomando banho no Rio Jacuí, lá em Pinhal Grande, na região central do estado, ali pertinho de Santa Maria. Deixa eu conversar com a Luciane Coma. Que notícia, né, Lu? Olha, sobreviveu àquela maior tragédia do nosso estado e acabou perdendo a vida para os perigos das águas internas, né? Boa noite. Boa noite, Chemali. Pois é, né? As águas internas, que normalmente não tem guarda-vidas, acaba sempre aí guardando para nós, na verdade, muitas mortes por afogamento, Foram né? pelo menos 9 só nesse feriadão de Natal aqui no estado, né, Lu? Essa foi que mais chamou a atenção em função do histórico da vítima, né? E assim, né, esquenta e as pessoas buscam realmente um rio, uma cachoeira, mas tem que tomar muito cuidado com esses locais onde não tem guardas-vidas. O corpo do jovem Edson Pitim, de 29 anos, ele foi encontrado hoje de manhã no Rio Jacuí, lá em Pinhal Grande, que fica na 4ª colônia, ali pertinho de Santa Maria, na região central. De acordo com a Brigada Militar, ele estava desaparecido desde ontem à tarde, porque ele tinha ido com os familiares, amigos ali para o local, que é conhecido como Camping da Gringuinha. Fica no interior lá de Pinhal Grande. Além dos bombeiros, uma guarnição de Santa Maria também ajudou, né, na ocorrência, nas buscas. O Edson Piquim, ele era formado em técnico de agronomia e agronegócio e, como você disse, Chemali, ele era um dos sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, que aconteceu lá em 2013, né? Sim. Acabou matando 242 pessoas, deixou cerca de 600 feridos e, infelizmente, agora, então, ele perdeu a vida, né, nas águas. O sepultamento ocorreu agora às 7 horas da noite, lá no interior de Pinhal Grande, Chemali. E fica o alerta da gente aqui, né, Lu? Essa época, o verão tá chegando, muitas regiões do estado não tem o mar, né? Então o pessoal acaba indo para os rios, né, para os campings, para os lagos, e onde não tem guarda-vidas a coisa fica bem perigosa. Nossos sentimentos aí, a família do Edson aí, que acabou virando estatística durante esse final de semana. A gente já volta a conversar com a Luciane Coma logo, depois do intervalo. E olha, gente, o Réveillon tá chegando e muita gente gosta de comemorar com fogos de artifício. Mas atenção se você não respeitar os cuidados previstos em lei. Você pode pagar uma multa de 2 a 10 mil reais. A Polícia Civil intensificou a fiscalização. Quem conta pra gente é a Gabriela Lerina. Pintam o céu, mas se o barulho for alto, é melhor silenciar. A lei proíbe a queima e a soltura de fogos com estampidos e de artifícios, assim como artefatos pirotécnicos com ruído que a uma distância de 100 metros ultrapassem o volume de 100 decibéis. Uma motocicleta, por exemplo, tem em torno de 75 decibéis. A fiscalização é de responsabilidade da Polícia Civil. Quem não cumprir a lei poderá ter que pagar multa que varia de 2 a 10 mil reais, conforme a quantidade de fogos utilizada. As denúncias podem ser feitas através do celular
pelo WhatsApp da Polícia Civil, que vai receber imagens, fotos e também um endereço de quem estiver utilizando fogos com ruídos altos. A lei é de autoria da deputada Luciana Genro, do PSOL. O projeto foi pensado nos idosos, nas crianças e nos animais, em especial nos cães. Eles chegam a ter ataques cardíacos, eles chegam a fugir de casa com medo dos barulhos e se perdem ou morrem atropelados. Eles se enforcam nas cordas, né, nas coleiras, pelo pânico que ficam. Famílias como a da Cláudia comemoraram a regulamentação. O filho de 13 anos é autista. Nos últimos tempos, não foram poucos os episódios de crises do menino devido ao som dos artefatos. Os portadores do transtorno têm o que se chama de hipersensibilidade auditiva. O semblante muda e ele começa... É como se fosse um colapso. A comercialização dos fogos com ruídos segue a legislação federal e, por isso, continua permitida. Nesta loja, na capital gaúcha, o proprietário garante que todos os modelos disponíveis estão dentro da nova lei estadual. A loja legalizada ela tem um produto novo, ela orienta o consumidor a melhor forma de consumir aquele produto, sempre com segurança. Se tu não sabe que isso causa tanto mal, né, tamanho prejuízo em outros seres humanos, talvez tu não atente para o impacto desses fogos. Tá aí uma lei que eu assino embaixo e todos nós temos que fiscalizar e mudar a consciência. E olha, hoje, segunda-feira à noite, o SBT exibe a retrospectiva 2020. Se prepare para passar a limpo o ano mais difícil do século XXI. É a partir das 11h45 da noite. Não perca! 2020. O ano em que não pudemos respirar. 1.100.000 hectares. Provável que vai chegar no causada pelo novo coronavírus no Brasil. O assassinato levou milhares de pessoas a vidas negras em Porto. Donald Trump, mas em apresentar Joe Biden, será o novo presidente americano. O apagão começou. Um ano para ser esquecido ou para sempre lembrado. E fique agora com um recado importante de quem já tem sede em Porto Alegre, os nossos amigos da Solução Financeira. Para tudo, pessoal, para o recadinho da Solução Financeira, quem está com vontade de economizar. Mas começar a economizar hoje, né? E só a Solução Financeira que vai fazer isso para você. Se você acha que está pagando muito pelo teu carro, comprou lá um veículo, mas está pagando por 2, carro, moto ou caminhão, a Solução Financeira pode resolver o teu problema e baixar essa dívida em até 70%. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode reduzir a tua dívida e voltar a dormir tranquilo. Entre em contato agora mesmo no número 51 98324 8904. A análise vai ser de graça somente para os 30 primeiros. Então pega o celular agora e já manda mensagem que você vai saber na hora o tanto que dá para economizar a tua dívida. Já pensou economizar 70% e ainda ficar com o teu carro na garagem? Para você aí que está sofrendo com as parcelas em atraso e as ameaças do banco? Então eu vou até repetir o número, hein? É o número 51 98324 8904. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, o combate às aglomerações no litoral norte. O Natal foi de muita junção. É isso, Aline Schneider? É, Chemali, e o desafio das autoridades é compensar a irresponsabilidade de muita gente com medidas de distanciamento. Já já eu conto o que está sendo feito aqui em Bé e está dando certo. É isso aí, e também as histórias sobre os heróis da linha de frente. Aqueles que estão desde o início da pandemia lutando pela vida. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha, gente, o feriadão de Natal foi de aglomerações em vários municípios gaúchos, principalmente nas praias, aqui no litoral norte. Para lá que nós vamos agora conversar com a Aline Schneider para saber o que as autoridades estão fazendo para evitar essa junção toda, guria, e como estão se preparando para o ano novo, que historicamente tem muito mais gente, né? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite. Com certeza, a Brigada Militar está intensificando a fiscalização. Olha só essas imagens. Hoje à tarde, um flagrante na beira da praia de Capão da Canoa. Centenas de pessoas se aglomeraram na beira-mar.
Rapidamente, o efetivo foi chamado e conseguiu dispersar esses jovens. Isso aconteceu também no final de semana. E a multa para quem descumprir esse distanciamento aumentou em 10 vezes. Passou de no máximo R$1.000 para até R$10.000. Esse valor poderá ser pago tanto para a pessoa física, quanto também para os estabelecimentos comerciais. Se repetir, se der reincidência no comércio, essa multa poderá ser dobrada e o alvará até mesmo cassado, Chemali. Vamos ouvir o que disse o secretário de Turismo, Indústria e Comércio do município de Capão da Canoa. Na mesma hora, nós entramos em contato com o comando da Brigada Militar, que prontamente enviou efetivo para o local. Só que com o efetivo e a nossa fiscalização conjunta, como aquela turma toda lá já estava aglomerada e todos muito alterados por conta da bebida alcoólica, a Brigada Militar achou por bem não fazer uma intervenção ostensiva, porque poderia se transformar realmente numa briga generalizada, alguma coisa nesse sentido. O secretário reforça que essa aglomeração do final de semana envolveu um grupo de turistas do Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre e não teve nada a ver com os quiosques do município de Capão da Canoa. Agora, Chemali, o que está dando muito certo aqui na praia de Imbé é que sempre nos finais de semana e também no feriado, a prefeitura interrompe a circulação de veículos na beira-mar, impedindo que as pessoas circulem por ali, e até agora não tem nenhum registro de aglomeração aqui neste município de Imbé. É uma sugestão que fica, né? Fica a sugestão para os outros prefeitos aí do Litoral Norte. Obrigado pelas informações, Aline Schneider, que saiu do Vale dos Sinos e está direto aqui no litoral todos os dias trazendo as informações das praias gaúchas. A gente volta a falar agora, gente, dos números dessa pandemia. Mais de 400 mil profissionais da saúde tiveram o diagnóstico de Covid-19 no país. 375 perderam a vida. Heróis que estão na linha de frente desde o começo e com uma missão mais do que nobre: salvar as vidas. Enquanto as palmas vinham das janelas de todo o país, profissionais da saúde enfrentavam um vírus desconhecido. Eu e uma residente minha que avaliamos o primeiro caso suspeito, né? Foi a primeira vez que eu tive medo de morrer pela minha profissão. Desde março, Maria Luísa corre contra o tempo na linha de frente do Hospital Conceição, o maior da rede pública no Rio Grande do Sul. E eu cheguei a trabalhar 7 dias por semana, umas 12 horas por dia, por praticamente 11 semanas seguidas. Em abril, a técnica de enfermagem da mesma instituição, Mara Rúbia Cáceres, de 44 anos, morreu de Covid-19, a primeira profissional gaúcha. A colega Camila foi internada na UTI na mesma época. Ficou entubada 2 dias. Quando ela abriu a porta, ela vai pro quarto. Me chega a dar um alívio, sabe? E aí eu nem esperava, né? As crianças me ajeitaram, porque quando fizeram aquele corredor, meu Deus. Para a reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, as festas de fim de ano podem causar uma explosão de casos em meio à exaustão dos trabalhadores. Aquilo que a gente mais tinha medo em março, de que faltasse leito para as pessoas, pode acontecer agora em janeiro. Está todo mundo muito cansado. Profissional de saúde, isso a gente estava dizendo desde março, não é uma coisa que a gente fabrique que nem fabrica respirador ou leito. De acordo com o Ministério da Saúde, até 21 de dezembro foram notificados mais de 1.800.000 casos suspeitos de Covid-19 em profissionais de saúde. Cerca de 430 mil foram confirmados. Os mais afetados pela pandemia foram técnicos e auxiliares de enfermagem, seguidos pelos enfermeiros, médicos, agentes comunitários e recepcionistas. A enfermeira Camila se recuperou. Continuou trabalhando por mais um tempo, mas agora está de licença por um bom motivo. A Valentina está a caminho. A minha família, né, o meu esposo botava nas redes sociais, pedindo oração, né? E aí foi tão forte que oraram pela minha vida que eu acabei gerando outra vida.
Parabéns para todos esses guerreiros da linha de frente. Na sequência tem o SBT Brasil, logo mais à noite, a retrospectiva 2020. Uma ótima noite. Tchau.